Pessoal, antes da gente iniciar a nossa aula de função exponencial, eu estou deixando aqui para vocês, nessa mesma apresentação, que vocês podem entrar lá no SIGA e ter acesso a ela, uma revisão completa a respeito de potenciação. Vai ser muito importante que vocês vejam essa revisão de potenciação antes da gente dar início à função exponencial, tá ok? Então, pessoal, agora nós vamos ver a nossa função exponencial. Chama-se de função exponencial toda função de R em R, tal que f de x é igual a elevado a x. Olha isso aqui, ó, é a no expoente x. E o que significa esse R com asterisco e esse sinal de positivo aqui, né? Então vamos ver essas propriedades importantes aqui. Então, A pertence aos reais. Esse asterisco significa excluindo-se zero, então A não pode ser igual a zero. E tem que ser um valor positivo, e A tem que ser diferente de 1, tá bom? Vamos ver na prática como funciona, né? Melhor na prática. Continuando, f de x é igual a 2 elevado a x. Isso aqui é uma função exponencial. Por meio de uma tabela, nós podemos obter alguns pontos dessa função e, a partir deles, esboçar um gráfico, né? Então, por exemplo, aqui, quando x for igual a menos 3, então a gente faz o quê? A gente pega esse menos 3 e substitui aqui no lugar de x. Ó. E o que acontece aqui? Toda vez que tem um expoente negativo, o que a gente faz? A gente inverte pela base e ele se torna positivo. Né? Se tiver um expoente negativo, inverte pela base, ele se torna positivo. Então, 2 ao cubo é 8, então fica 1 oitavo. Então, aqui como que fica? Para x, quando x for igual a menos 3, y valerá 1 oitavo. Quando x for igual a menos 2, y valerá 1 quarto. Quando x for igual a menos 1, y valerá meio. Quando x for igual a zero, y valerá 1. Quando x for igual a 1, y valerá 2. Quando x for igual a 2, y valerá 4. E quando x for igual a 3, y vai valer 8. Como que é possível a gente saber quais são esses pares ordenados? Resolvendo isso aqui. Então é necessário a gente resolver. E como é que fica o gráfico? Bom, o gráfico da função, né, ou f de x, que é igual a 2 elevado a x, como que fica então? O domínio da função é igual aos reais. A imagem dessa função aqui, né, ou seja, vai ter que ser aos reais, excluindo-se zero, e tem que ser positivo. E nesse caso o a é igual a 2, tudo bem? Então o A ele é maior do que 1. Então o que aconteceu? Ele satisfez todas as condições que a gente tinha colocado lá no início. Portanto, f é uma função crescente. Né? Então se a gente observar esse gráfico aqui, ó, nós podemos observar e ver que ele é uma função crescente. Todos aqueles valores dos pares ordenados que nós fizemos anteriormente, se a gente esboçar isso aqui num gráfico e colocar isso aqui, vai ficar como? Vai ficar um gráfico crescente. Bom? Comportamento do gráfico da função exponencial. Então, através da função exponencial, por exemplo, essa função g de x aqui, que é igual a meio, né, elevado a x, e usando uma tabela, podemos obter alguns pontos da função e, a partir deles, fazer um gráfico. Por exemplo, né, essa tabela aqui da função g de x é igual a meio elevado a x. Então, se o x valer 3, quanto vai valer o y? Olha aqui, se o x valer menos 3, desculpe, se o x valer menos 3, quanto valerá o y? Y valerá 8. E assim por diante, nós podemos fazer aqui para menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E aí nós vamos colocar tudo isso aqui com os pares ordenados. Após resolver, como está resolvido aqui nesse exemplo, e a gente colocar então nos pares ordenados, nós podemos então fazer o gráfico. Olha aqui, vamos observar esse gráfico. O comportamento do gráfico de uma função de meio elevado a x. No caso, a função g de x. Né? Então, o domínio ele é dos reais. A imagem ele tem que ser dos reais, exceto se o zero. Tá? E tem que ser valor positivo. E aqui, no caso, vamos colocar o a aqui, que o a vale quanto? 1,5. É só a gente observar aqui que o a vale meio. Portanto, o que acontece com esse A? Ele é maior do que zero, porém ele é menor do que 1.
Se ele é menor do que 1, o que acontece? O gráfico ele é decrescente. Se a gente observar aqui, ó, o gráfico ele é decrescente e ele continua aqui de maneira decrescente. Então, tendo a função aqui de a elevado a x, se a for maior do que 1, a função será crescente. Se a for maior do que 0 e menor do que 1, a função será decrescente. Nós temos aqui mais um exemplo. Por exemplo aqui, f de x é igual a 3, olha só, elevado a x mais 1. Olha aqui, é um expoente que já é um expoente com uma equação, ó, né? Aliás, com uma função, né? Então, nós temos aqui que f de x é igual a 3 elevado a x mais 1. Resolvendo esse exemplo aqui. Então, vamos colocar aqui esse elemento menos 5. Como é que a gente resolve? A gente coloca o elemento menos 5 substituindo no lugar de x. Então, a gente substitui o elemento menos 5 aqui no lugar de x e resolve. Então, vai ficar 3 elevado a menos 4. Opa, se ficou um expoente negativo, como é que a gente resolve esse expoente negativo? Simples, né? O que a gente faz? A gente pega aqui e inverte na base. Inverteu isso daqui, coloca o numerador no lugar do denominador e muda o expoente, né? Então, 1 ficou 1 sobre 3 quartos. 3 elevado à quarta potência, tá? Então, o que é 3 elevado à quarta potência? É 81. 1 dividido por 81, olha aqui, olha esse número lindo aqui, ó. 1 dividido por 81 dá tudo isso daqui, ó. Resolvendo outro exemplo. F de x é igual a 3x mais 1. É a mesma função. Só que nós vamos substituir o x aqui por qual elemento agora? O elemento menos 3. Então, nós pegamos esse menos 3 e vamos substituir no lugar de x. Ó. Então, o menos 3 vem para cá no lugar de x, fica menos 3 mais 1. O menos 3 mais 1, menos 2. Novamente, olha aqui, ó. O que aconteceu? O expoente negativo. Mais uma vez, o que a gente tem que fazer? Inverte, né? Então, coloca aqui 1 sobre 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 9, fica 1 nono. Quanto que dá o resultado de 1 dividido por 9? Está aqui, 0,11. Vamos resolver esse outro exemplo aqui com outro elemento, nesse caso, o menos 2. Então, a gente pega o menos 2, substitui no lugar de x e resolve. De novo, expoente negativo. O que acontece? Inverte pela base. Então, vai ficar 1/3. Vamos resolver mais um exemplo. Menos 1 agora no lugar. Olha só que interessante. Menos 1 no lugar de x, menos 1 mais 1, vai dar quanto? 0. 3 elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Tá? Então, vamos colocar o elemento 0 aqui agora no lugar de x. Substituindo 0, fica 0 mais 1. 0 mais 1 é 1. 3 elevado a 1 é 3. Mais um exemplo, com o 2 no caso aqui. Substitui o 2 no lugar de x e assim por diante a gente vai resolvendo. Nesse caso deu 27. Substituindo o 4, colocar o elemento 4 no lugar de x, a gente vai resolvendo, fica 3 na quinta e assim por diante. Bom, vamos ver aqui como ficaria o gráfico dessa função, então. Nós fizemos aqui as operações com todos os elementos possíveis serem substituídos no lugar de x, né? Só para a gente ter uma ideia de como é que fica esse gráfico, né? Então, graças à tecnologia atual, nós temos um link para facilitar a nossa vida, né? Então, o que acontece? Nesse caso, vocês vão poder digitar nesse link, e aí vocês vão digitar essa equação aqui, essa função aqui, ó. Vocês vão digitar desta maneira que vocês estão vendo aqui, lá no cursor, quando aparecer o link, tá bom? Que link que é esse? Tá aqui, pessoal. Vocês podem também acessar esse link aqui através da apresentação que eu vou deixar disponível nas aulas, tá bom? No campo do SIGA. Vamos então à resolução. Nossa equação agora é essa daqui, ó. 4 elevado a x ao quadrado mais 4x, que é igual a 4 elevado a 12. As bases aqui são iguais, gente, então é muito simples. Basta a gente eliminar as bases, porque elas são iguais, e nós vamos ficar com os expoentes, como vocês podem ver ali. Então, nós ficamos com x ao quadrado mais 4x, que é igual a 12. 12, nesse caso aqui, ele está somando. Nós passamos para o outro lado da igualdade. Quando nós passamos para o outro lado da igualdade, a gente então coloca ele com sinal negativo. Então, nós ficamos com
x ao quadrado mais 4x menos 12, que é igual a zero. Vocês já devem ter visto isso antes, né? Isso é o quê? Equação de segundo grau. Então, nós temos aqui o valor de A, que é 1, o valor de B, que é 4, e o valor de C, que é menos 12. Então, vamos resolver isso com Bhaskara. Bem simples, né? Basta simplesmente aplicar em Bhaskara e resolver. Isso nós já sabemos fazer, né? Seguimos os passos, resolvemos isso aqui com Bhaskara, e aí nós chegamos então ao resultado. X' igual a 2 e x' igual a menos 6. Agora que vem a pergunta. Eu tinha essa equação aqui, tudo bem? Essa função aqui. E agora nós resolvemos x' ou x1, que foi 2, e x' ou x2, que deu menos 6. A pergunta que eu faço para vocês. Será que se substituir esses valores, o 2 e o menos 6, um de cada vez, aqui no lugar do x, nós teremos o mesmo resultado? Faça essa substituição aí e vamos ver se é assim mesmo que acontece. Sim, é assim mesmo, tá? Então, se nós substituirmos aqui o x por 2 em todos esses dois casos aqui, ó, tá? Tanto no x ao quadrado como no 4x, nós vamos ter então aqui que é a mesma coisa que 4 elevado a 12. E se a gente substituir então o x por menos 6, tanto no que, colocando ele no x ao quadrado, então vou colocar menos 6 ao quadrado, mais 4 vezes menos 6, tá? Então você vai ver que vai ficar 4 elevado a 12 é igual a 4 elevado a 12. Faça aí na sua casa. Vamos fazer um teste. Outro exemplo. Então, nesse caso aqui, olha só, nós temos 2 elevado a x mais 4 mais 2 elevado a x menos 2, que é igual a 8. Olha só, as bases não são iguais. Eu tenho base 2 e 8. Agora eu vou ter que então deixar essas bases iguais. Para isso, a gente pode decompor esse 8 aqui, ó, em fatores iguais. Então, o que vai dar? 2 elevado ao cubo. Reescrevendo, ó, então nós temos 2, e aqui nós temos 2, e aqui nós temos 2. Quando as bases são iguais, cortamos todas as bases iguais. O que sobrou para a gente? Restou para nós, então, os expoentes. Agora nós vamos trabalhar com os expoentes. Ficou, então, x mais 4 mais x menos 2, que é igual a 3. E aí a gente pode melhorar isso daqui, né, gente? Vamos melhorar isso daqui, né? Quem é de x com quem é de x e quem não é de x com quem não é de x, né? Como a gente sempre faz nas nossas aulas. É uma brincadeira, mas a gente acaba resolvendo dessa forma, não é mesmo? Então ficou como aqui? 2x mais 2, que é igual a 3. Vamos substituindo aqui e tal. O que acontece? 2x é igual a 1, x é igual a meio, ou também conhecido como 0,5, né? E aí a gente substitui isso aqui na equação. Substitui o 0,5 nos lugares onde tinha o x e a gente vai chegar então a esse resultado que está certo. Basta a gente observar o seguinte, ó, tem que prestar atenção nesse sinal de menos aqui, ó, tá bom? Prestem bem atenção nesse sinal de menos. Então a gente pode terminar a equação, nós vamos ficar então com 4,5 menos 1,5. Agora um exemplo com frações. O pessoal sempre fala assim, ah, professor, lá vem o professor com frações de novo. Sim, a gente vai encontrar frações o tempo todo. Então vamos lá, um exemplo com frações. Então nós temos aqui, ó, 2 terços elevado a x, que é igual a 9 quartos. O que a gente vai fazer aqui? Tentar igualar essas bases, né? E a gente tem que dar um jeito de igualar essas bases. Então nós temos aqui o quê? 2 terços elevado a x, que é a mesma coisa que eu colocar 3 elevado ao quadrado, dividido por 2 elevado ao quadrado. O que a gente faz agora? Então, 2 terços elevado a x é a mesma coisa que isso aqui, tá bom? E como é que fica isso, então? Tá? Então, a gente pode fazer o quê? 2 terços elevado a x é a mesma coisa que 3 meios elevado ao quadrado. Olha aqui, ó, tá vendo? O que eu fiz aqui? É a mesma coisa, só reescrevi. Mudei a forma de escrever. Mudando a forma de escrever, fica bem mais simples a gente poder entender isso daqui. Mas as bases estão iguais? Não, ainda não estão iguais. Eu tenho 2 terços de um lado e 3 meios do outro. O que a gente tem que fazer agora? Bom,
um exemplo bem simples do que a gente tem que fazer, né? Basta a gente pegar, então, essa base aqui, ó, e inverter e mudar o sinal do expoente. Então, fica aqui 2 terços elevado a x, que é igual a 2 terços elevado a menos 2. Olha lá. Eu tinha 2 terços elevado ao quadrado, então agora eu fico com 2 terços. Eu tinha 3 meios elevado ao quadrado, agora eu fico com 2 terços elevado a menos 2. Tá? Então acontece, agora as bases são iguais? Sim, eu tenho 2 terços de um lado, tenho 2 terços do outro. Agora um exemplo com fração desse aqui fica muito fácil de fazer, né, pessoal? Bases iguais, o que eu faço? Corto as bases. O que sobrou aqui para mim? Os expoentes. X é igual a menos 2. X é igual a menos 2. Tem mais alguma coisa para fazer? Não. Só comemorar, né? Está concluído. A resposta satisfatória para isso é menos 2. Então, grato por sua atenção. Até a próxima e a gente se vê nas aulas.